tá bom? Agora sim que a gente está gravando esse material. Sejam bem-vindos todos aqui. Espero que no decorrer aqui a gente possa entrando mais gente, fazendo essa interação junto conosco. Hoje vamos falar um pouquinho sobre motivação da hierarquia das necessidades, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a pirâmide Maslow. Vocês já ouviram falar sobre ela? Não, Andressa colocou não. Pode me responder, não me deixem sozinho não. Ou podem abrir o áudio de vocês. Fiquem tranquilos, tá ok? Então, depois vocês vão colocando aqui para a gente ir ganhando tempo. Não, também. O que que trata-se essa hierarquia, tá? Quando a gente fala sobre hierarquia, essa teoria, ela tem a função de dizer que todo ser humano, né, tem uma necessidade, todo ser humano tem um desejo. E aí, para a gente só teorizar isso, essa pirâmide ou hierarquia da necessidade de Maslow é um conceito criado por um psicólogo norte-americano, tá? Que vai determinar as condições necessárias para cada ser humano, para que ele atinja uma satisfação pessoal ou profissional. Talvez tudo que eu for falando aqui daqui a pouco com vocês, vocês vão se identificando, trazendo correlação a essa teoria, porque ela é bem legal. Vocês vão falar assim, caramba, é disso que eles estudam a gente? Como eu sou formado na área de marketing, eu precisei estudar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, as nossas amigas Andressa e Esté, que colocou que é do curso de nutrição, vão ter que estudar, porque é muito importante quando vocês entenderem sobre essa questão e vocês vão ver que dentro de uma base dela, vocês vão ver que vai bater muito na que vocês estudam, que é a questão da fisiológica, e tem a questão da alimentação. E quando vocês estudam, qualquer área, tá, gente? Serve para qualquer área. Só estou falando da área da Andressa e da Esté, porque eles colocaram que são de nutrição. Ela tem esse tipo de relacionamento, onde tem por que, que o ser humano come tanto. Então, é bem interessante. O que, que acaba fazendo com que a gente coma muito ou durma muito? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa ideia de Maslow é que o ser humano vive para satisfazer as suas necessidades ou barra desejo, que eu vou explicar para vocês a diferença, uma com a outra, com o objetivo de conquistar a sonhada autorrealização plena. Tá ok? Então, esse conceito desse psicólogo que a gente chama de Maslow, que é Abraham Maslow, ele trabalha com esse objetivo de abrir esse leque aonde e vamos conhecer qual o objetivo do ser humano em conquistar a autorrealização, e ele fala sobre uma plenitude, você vai chegar numa plenitude. Então, a partir disso, a gente fala sobre, ou tenta teorizar para vocês o que é necessidade. E aí eu coloco aqui para vocês, necessidade é o que eu preciso, tá? Só que quando o que eu preciso são poucas as coisas que eu preciso dentro dessa necessidade. E aí, quando a gente fala de necessidade, a gente fala que elas não são criadas pela sociedade ou empresa, tá? Ela tem a ver com a sobrevivência, a existência, a exigência biológica do nosso como ser humano biológico. Aí ela coloca aqui, pode ser sintetizada no que eu preciso, tá? E aí ela também trabalha, é um desequilíbrio no estado de satisfação que vai gerar um desejo. Então, necessidade é o que eu preciso, e elas são muito poucas. Eu já vou passar aqui só para vocês terem noção do que é um desejo. O desejo é a carência pela satisfação específica de atender algo na minha necessidade. É um querer muito forte. Isso é desejo, anseios, tá? Vontade, aspiração.
poder, pode ser despertado pela empresa ou pela sociedade. São muitos desejos, tá? E ele é moldado, né, pelas instituições sociais ou pode ser espirituais, qualquer outra dessas daí, sociais, tanto trabalho como outras coisas, tá ok? E pode ser sintetizado por eu quero. Então, aqui não pode, entendeu? Aqui eu preciso, ela é eu preciso em necessidade, e no desejo eu quero. Funciona desse tipo assim. Quem tem necessidade hoje de ter um iPhone, esse acho que é o 12, né? De última geração. Eu vou escrever também que eu tenho necessidade, eu vou dizer que eu tenho essa necessidade. Mas eu tenho certeza que há muito mais desejo do que necessidade. Porque qualquer outro aparelho bom, tá? Que tem uma característica bem legal, ela vai, ou ele vai desempenhar esse processo de tecnológico que a gente precisa. Mas ter um iPhone 12 ou um iPhone 11 XR é o que eu quero. Isso é desejo. Então, eu quero. Mas eu posso dizer que a necessidade de hoje é eu preciso. Deixa eu colocar aqui o retângulo aqui, deixa eu colocar para a gente colocar aqui, ó. Eu preciso de um smartphone, de um telefone que realmente seja um telefone muito bom. Mas o que eu quero é um objeto de desejo. Seja ele um iPhone, seja ele um aparelho de última geração, esse que passou no BBB recentemente, que abre, que faz um montão de coisa, que é coisa linda, que tem um flipzinho, que ninguém gostava e agora todo mundo quer. Estão conseguindo entender essa diferença do que é desejo, o que é necessidade? Beleza. Então vamos lá. Tem mais gente aqui. A Andressa já me respondeu. Então vocês estão me ouvindo bem. Vou abrir aqui um pouquinho só para tentar ficar mais claro para vocês. Desejo, ó, é o que realmente eu preciso. Essa linha aqui, ó. Tá? Aí eu preciso fazer algumas perguntas. Realmente preciso? Se eu digo que não, eu vou repensar, tá, a minha compra. Tá? Eu preciso, porque aí eu vou falar, esse dinheiro vai ser bem investido, é isso, é aquilo, que blá, blá, blá. Eu começo a fazer alta análise se é o que eu quero, se eu não quero, se é o que eu preciso, o que eu não preciso. Agora, tá? Desejo. Agora, quando eu falo de necessidade, preciso nesse momento? São perguntas, tá? Sim, então eu vou comprar sem culpa. Quando eu simplesmente faço isso de maneira desordenada, eu caio para cá no desejo. E aí eu vou vir assim, poxa, é um desejo que eu quero, então eu vou comprar, é um investimento, eu posso fazer, não vai me fazer falta. Fique à vontade, você pode comprar o iPhone 12, pagar aí, acho que é 10 mil, um desse. Você pode fazer isso. Mas você precisa fazer isso sem culpa. Mas tem algumas pessoas que, por desejo, fazem isso e depois se sentem culpados, não conseguem pagar ou veem que aquilo não era mais necessário. E assim vai formando uma bola de neve. Aqui eu tenho algo mais genérico, necessidade versus desejo. O desejo aqui está nesse laranjinha aqui, a necessidade em azul. Então, ó, deixa eu colocar aqui novamente aqui, meu retângulo. É algo que eu preciso? Então, trata-se de uma necessidade básica? Necessidade. Desejo é algo que você quer, ou que eu quero, mas não é necessariamente preciso naquele momento. Eu não preciso. Então, estou com sede. É uma necessidade. Agora, o desejo é, estou com sede de quê?
A necessidade é só beber água, tá, gente? Porque vai matar a tua sede, mas eu estou com desejo de beber uma Coca-Cola, de beber uma cerveja, de beber um uísque. Agora, o uísque mata a sede? Quem bebe aí? Eu não sei. Eu não bebo, mas meu pai que bebe diz que não mata a sede, não. Geralmente ele dá mais sede. Ana Clara disse que não bebe. Eu bebo. Fala aí, Royce, o que você acha? Isso, ó. A Ana Clara colocou aqui. Vamos ver aqui o de quem realmente aí sabe. O uísque dá uma sede no dia seguinte, ressaca. Mas, por exemplo, a Ana falou que não bebe, mas Coca-Cola a gente bebe. Por exemplo, Coca-Cola mata a sede? Ó, vou até matar minha sede agora. Coca-Cola não mata a sede. Mas vamos ser sinceros, num calor do Rio de Janeiro, você está andando ali no centro do Rio e bate aquela sede por conta do calor, você chega num restaurante ou num barzinho, qualquer outra coisa, você vai pedir quase tudo menos água. Entendeu? Tem gente que vai falar, eu quero uma cerveja bem gelada para saciar. Ele vai trazer, entendeu? A saciez daquele momento. Mas quando você termina aquilo, ele vai tornar, te dar sede. Porque a necessidade é a água para o teu corpo, tá? Só para vocês entenderem. Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, não. Porque eu, geralmente, escolheria também a Coca-Cola. Bem que eu gosto muito mais água com gás. Se não, eu gosto de ter algo assim que tenha esse coisa gasoso, entendeu? A Ana tá falando que geralmente bebe água. Eu também geralmente bebo água. Mas eu gosto de água gasosa. Ainda mais na rua. Entendeu? Na rua eu não sou muito de beber água sem gás, não. Eu tenho medo na rua, às vezes, de beber água sem gás, por melhor que seja a procedência. Aí eu prefiro água com gás, porque eu falo, para adulterar essa água aqui, e isso, levar de casa também é algo muito interessante. Eu geralmente não levo, então eu peço água gasosa, que é algo que eu gosto, né? Eu falo aqui em casa que água gasosa para mim é um desejo, porque eu tenho água normal, mas eu gosto de água gasosa. Então, isso é muito importante. Mas quando você vê dentro dessa necessidade que você estiver com sede e não tiver uma Coca-Cola, você vai beber o que tiver para suprir a necessidade. Você está com muita vontade de beber uma Coca-Cola, mas você sabe que naquele momento, por exemplo, igual a Ana falou que leva água, ela pode estar com muita necessidade de beber água e ela não tem como comprar Coca-Cola, dependendo, ela vai beber água e vai matar a sede dela. Agora, a Coca-Cola vai matar, que nem eu falei assim, a sede, mas está muito mais relacionada a essa questão da necessidade temporária ou um desejo temporário, tá ok? Então funciona muito desse tipo. Isso vai funcionar com tudo, tá, gente? Eu coloquei aqui algo muito genérico, mas isso vai funcionar com roupa, entendeu? Você precisa se vestir. Poxa, a roupa de marca é um desejo, tá ok? Mas esse desejo, muitas das vezes, está fora do nosso alcance. Você vai fazer um investimento que não coloquei aqui, e esse investimento pode causar algo futuro que não vai ser muito legal. Tá ok? Boa noite, Cristiane. Seja bem-vindo também aqui ao nosso momento síncrono, tá ok? Conseguiram entender sobre essa questão de necessidade, desejo, como é que funciona? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. De acordo com a ideia de Maslow, o ser humano vive para satisfazer as necessidades, as suas necessidades, com o objetivo de autorrealização? Sim. E quais são essas autorrealizações? Vocês sabem o que seriam para vocês essas autorrealizações? Vocês poderiam citar aí alguma autorrealização para mim? Pode abrir o microfone para mim. Qual seria?
Sim, a Ana Clara colocou aqui, enquanto isso que vocês estão pensando na minha resposta, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó, para vocês não perderem aqui. Passou. Ih, deu spoiler agora. Essa daqui. Quais são elas? E elas o quê? A sonhada autorrealização plena para vocês. O que, que vocês acham? Tá ok, Ana Clara? Sem problema nenhum, não. Tá, a Ana Clara perguntou aqui, ó, depende do gasto, né? Sobre a questão da roupa, né? Pois tem roupas caras que pagamos que não pensamos só na marca, mas na sustentabilidade. E isso é muito interessante. A gente precisa pensar na marca, né, no que ela propõe para a gente, o que, que essa marca. É bem legal. Eu, por exemplo, não compro roupa na reserva, mas uma vez que eu tive lá, eu vi que eles tinham uma propaganda lá de cada 3 peças ou cada 5 peças na época, tá? Deve ter mais de um ano isso que eu vi. Eles doavam um prato de comida para uma determinada instituição. Isso no Brasil. Então eles faziam, né? Que era o 5 por 1, é isso mesmo, 5 por 1. A cada 5 peças que eles vendiam da marca, né, reserva, eles doavam um prato de comida. Então as pessoas compram por conta disso, tá? Tô falando que comprar roupa assim é errado, tá, gente? Mas tem isso também que a Rosa está falando aqui, sobre a questão também de durarem muito mais. Tem essa durabilidade, claro. Eu, por exemplo, eu comecei a usar tênis de marca, ou Nike ou Adidas, que nem foi colocado agora aqui, que são as duas marcas que realmente eu utilizo, mas por conta de um probleminha na coluna que eu tenho, né? E não uso por conta da durabilidade, eu uso por conta da questão de um determinado conforto que ele me traz. Como eu trabalho muito em pé, dando aula em pé, eu precisava desse conforto. São caros, porém, tem essa durabilidade que vocês estão falando, e muitas das vezes, e me ajuda muito, eu passava o dia todo em pé dando aula de 8 da manhã às 5 da tarde, e eu chegava em casa às 7 da noite, às 19 horas, tranquilão. E aí eu comecei a pesquisar. Eu joguei todos os meus outros tênis, joguei fora não, tá, gente? É um modo de falar. Mas eu doei todos os meus outros tênis. Porque uma vez eu deixei um aqui com pena e simplesmente fui tentar calçar ele novamente. Fiquei 2 horas e parecia que tinham descascado minha sola do pé, eu não aguentava mais ficar. Então tem isso, essa questão do conforto, né? É muito importante isso. Isso também tem que ser levado em conta. Mas tem gente que, quanto custa um tênis da Nike hoje? É, dependendo aí, 200, né, que eu vejo, 200, 500 reais. Mas tem tênis aí de 2.000. Meu filho esses dias me mostrou, acho que um tênis aí de 2.000 reais. Foi meu filho ou minha filha, não lembro. Gente, eu acho muito caro 2.000 reais. Se um corredor faz isso, tudo bem. Ele tem a necessidade de ter um tênis desse. O cara que vai correr, não, vou comprar porque eu vou correr a maratona, estou me preparando. Tudo bem. Mas eu não estou me preparando, eu não consigo correr daqui ali na esquina, entendeu? Eu também acho, Ana, que isso é luxo. Então, tá vendo como é que a gente precisa saber equilibrar isso? Eu acho que existe um equilíbrio. Eu sempre falo com meus alunos e falo aqui em casa e comigo mesmo. Existe um equilíbrio entre a necessidade e o desejo, para ver onde que elas se encontram. E a partir disso, aonde ela se encontra, eu vou lá e compro. É claro, se eu tivesse dinheiro, talvez eu daria 2.000 reais num tênis desse. Mas eu iria partir, que nem eu vou mostrar para vocês agora aqui, ia partir para uma outra tabela. Ó, tá aqui, ó. Entendeu? Aí eu partia para cá, ó, necessidade social. Mas isso eu podendo ter. Já pegando esse gancho de vocês, essa pirâmide de Maslow, ela fala sobre isso, ó. Ela é dividida em 5, tá? Ela fala sobre a necessidade fisiológica, desculpa, que é a base dessa pirâmide. Depois ela fala da necessidade de segurança, da necessidade social, a necessidade de autoestima e depois da necessidade de autorrealização. Então ela trabalha entre essas 5 esferas, tá ok? E quando a gente fala das necessidades fisiológicas,
deixa eu passar um pouquinho, depois eu volto nessa figura aqui. Quando a gente fala dessa necessidade, a gente fala de 5, porém, a gente divide ela em duas. A gente fala de fatores desmotivacional e fatores motivacionais. E como é que funciona isso? Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada aqui, ó. Motivacional, ela pega isso daqui, ó. Desmotivacional, ela pega também esse mesmo quadrante no meio. O que é isso? Quando a gente fala desmotivacional, a gente fala da necessidade do corpo, que muitas vezes isso desmotiva. Necessidade de segurança também desmotiva. Por quê? Porque quando a gente fala da necessidade do corpo, agora deixa eu voltar aqui. A gente fala do necessidade fisiológica do corpo, às vezes beber. Eu tô na rua, eu quero beber uma Coca-Cola, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu vou lá e bebo água, peço uma água. Vai matar a minha sede, mas isso às vezes é desmotivacional porque a gente olha outras pessoas num barzinho, sentado, comendo, bebendo, e você muitas das vezes fala assim, poxa, ralo pra caramba, e eu não tenho esse prazer, eu gostaria de ter esse prazer agora, mas você desloca a necessidade para levar para casa o alimento. Alguma coisa para pagar a faculdade, do transporte, que são algo que é muito mais ou está superior a essa necessidade nesse momento de você sentar no barzinho e comer. Porque esse talvez seria um desejo, mas naquele momento, fisiologicamente, você só precisa criar essa necessidade. Por isso que a gente fala de desmotivacional. Por que a gente também fala aqui que a necessidade de segurança está relacionado a trabalho, a saúde, a outros bens de empregabilidade, de emprego? Por que a gente fala que ela muitas das vezes é desmotivacional? Porque eu não tenho emprego que eu gostaria, porque eu queria ter um emprego que eu ganhasse 50 mil reais todo mês e ninguém pudesse me tirar. E que eu pudesse, todo final de semana, com esse salário que eu tenho, proporcionar à minha família ou a mim mesmo uma determinada segurança de viajar, poder comer o que eu quero, visitar locais que eu gostaria, tá vendo? E às vezes você fala, poxa, eu ganho o meu salário, que muitas das vezes a gente chega ao extremo de falar salário miserável, que não é, porque é um salário digno, mas que muitas das vezes a gente fala que é desmotivacional por conta disso. Quando a gente fala da motivacional, da necessidade social, que tem a ver com a questão familiar, social, de redes sociais, de pessoas com quem a gente convive, familiares, por que muitas das vezes isso daqui pode ser motivacional ou desmotivacional? Porque muitas das vezes você está com a tua família festejando, ela é totalmente motivacional. Você está feliz na festa, você está, poxa vida, é muito bom estar aqui junto com vocês. Mas naquela mesma festa acontece alguma coisa desagradável. E você automaticamente fala, não sei por que eu fiz essa festa, porque eu não gostei disso, aí foi muito chato essa pessoa. Isso acontece muito em festa que tem bebida, infelizmente. Algumas pessoas bebem e passam do limite. E aí você fala, você não era para ter bebido tanto, ou você não precisava ter arrumado esse tipo de confusão, você não precisava ter chegado nesse nível. Então, algo que era motivacional ali para você, que está muito bom, ela no mesmo instante pode ser desmotivacional. Isso também é com amigo. Eu não sei se já aconteceu com vocês estarem sentados, batendo papo com amigo, tá um negócio agradável, que nem eu falei agora do familiar, e de repente, do nada, uma palavra que você fala, aquilo totalmente desanda totalmente, e você sai dali brigado, você para de falar com essa pessoa. Então, você oscila muito nessas necessidades sociais, há uma oscilação muito alta de tá muito bom, tá muito ruim. Você não consegue, muitas das vezes, saber equilibrar isso dentro desse momento. Conseguiram entender? Alguém já passou por isso em algum momento? Quem aí quer falar que já passou por esse momento? Tá muito feliz e de repente, do nada,
é o caos total. Na mesma situação, a gente está falando no mesmo cenário, na mesma configuração. Cadê? Vou colocar uma vozinha aqui. Opa, tá aqui, começou a chegar. Infelizmente, Ana Clara, tem muito isso. Na hora que tem bebida, meu Deus do céu, eu tô falando porque eu tenho minha família aqui que eu posso falar até do. Agora não, bom que ele melhorou essa questão, mas meu próprio pai. Mas o meu pai era engraçado. Meu pai, quando bebia, ele ficava bom, porque meu pai era fechadão. Às vezes eu até gostava quando ele bebia, porque ele ficava tão feliz, dava dinheiro pra gente. Coisa legal, entendeu? Mas eu sabia que aquela dali não era característica dele. Agora, tem algumas pessoas na minha família que quando bebe que é melhor você sair de perto, porque é briga na certa, entendeu? Discussão, depois chora e tudo, mas é assim, isso é família, isso é sociedade. A Ana tá falando aqui que ela só presencia tudo, é isso mesmo, eu sou um desses, também não bebo, mas eu presencio tudo. Conseguiram entender, então, por quê? Que tem esse lado motivacional e desmotivacional? Agora, é totalmente motivacional a necessidade de status de autorrealização. Vamos lá, por quê? Vou voltar aqui. Quando a gente fala de necessidade de autoestima, é muito importante da autoestima, e tem uns bonequinhos aqui, ó. Conquistei, primeiro lugar, ganhei a estrelinha. Estou falando disso. Porque eu acabo entendendo que quando a gente fala da necessidade de autoestima, é de você realmente se olhar no espelho, e aí ela sai da necessidade social para a autoestima, que nem tem aqui, ó, a carinha de um gatinho e você acha um leão. Isso eu acho muito importante, tá, pessoal? É muito importante a gente viver nesse momento. Por pior que esteja a situação, você pode fazer isso, tá? É muito importante isso. Se dediquem a isso. Diga, eu posso melhorar. Até o nosso trabalho fala sobre isso. Você vê as suas fraquezas e transformar elas em forças. A gente vai falar isso daqui a pouquinho também. É muito legal quando a gente faz isso. Então, é muito importante. Importante. A necessidade de autorrealização, não tem jeito. A todo momento a gente pensa dessa maneira. Vou passar aqui um pouquinho, falar um pouquinho, abrir um pouquinho, bem rápida, porque que a gente já falou. Então, a necessidade fisiológica, ela está aqui, ó. Elas são primitivas e essenciais para a sobrevivência humana. Por quê? Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso de beber água. Então, isso não tem jeito. Alguém aí consegue ficar quanto tempo sem comer? Só no Largados e Pelados. Eu gosto de assistir por conta disso. Por isso que eles ficam lá 21 dias, largados e pelados. Mas geralmente eles ficam lá sem comida lá um bom tempo lá. Já vi 7 dias, já vi 14 dias nesse programa. Mas sem água, quanto tempo vocês acham que eles conseguem ficar sem água? Ou você consegue ficar sem água quanto tempo? Até delirar. O que vocês acham aí? Quanto tempo que vocês conseguem ficar sem beber água? Vamos lá, pessoal, vamos participar comigo. 3 dias. A Rosa colocou aqui um dia. A Andressa já falou um dia. Eu não sei isso. Não, tá bom. Um dia no máximo. Hum. Geralmente, os estudos dizem que a gente consegue ficar aí até uns 3 dias sem beber água. E eu vejo isso lá na questão desse programa que eu vejo. Eles conseguem ficar. Depois disso, eles querem beber qualquer coisa, entendeu? Mas eu, falando de mim, eu não consigo um dia sem água. Nunca nem tentei. No Rio de Janeiro, acho que se a gente ficar sem água no Rio de Janeiro aí, um ser humano ficar sem beber água no Rio de Janeiro, um sol quente aí, eu acredito que com 6 horas já a gente desmaia. Eu acho que já ia desmaiar. Porque eu gosto, eu bebo muita água por dia. O meu natural é de 3 a 4 litros de água por dia.
Entendeu? Então, eu não sei. Se eu caísse no Largados e Pelados, acho que eu morreria no primeiro dia. Eu não sei se vocês já viram, é um programa bem legal aí que passa em canal fechado, mas é bem legal. Aqui no Rio de Janeiro eu acho que não dá. Dá para ficar muito tempo, não. Tá ok? Mas é isso. É muito importante que vocês se atentem para isso. Então, isso é preventivo. Sem comer, a gente fica um bom tempo. Tá? Eu, por exemplo, que estou acima um pouquinho do peso, as nutricionistas aí que estão estudando aí, vai me chamar a atenção. Eu que estou acima um pouquinho do peso, eu acho que eu ficaria aí tranquilo 15 dias sem comer, que eu tenho reserva para isso. Tá? Tenho reserva, mas vou passar mal. Agora, dizem aí, por isso que o Largados e Pelados são 21 dias, dizem, tá? Não tenho teoria para isso, não. Talvez os nossos colegas que estão aí participando podem dizer aí que estão estudando nutrição, já leram sobre o assunto. Mas depois do 21º dia, o nosso corpo começa já a comer até o nosso próprio músculo, né? Comer no bom sentido, né? Porque ele precisa tirar a força de da onde não tem. E ele vai tirando do músculo, até a gente definhar e morrer. Tá ok? Então, essas são as necessidades. Quando a gente traz isso para a nossa área profissional, essa necessidade fisiológica estariam dentro de nosso horário de descanso, da alimentação, do que a gente come, tá? Então, estaria ligado a isso. Imagine, vamos tentar imaginar uma pessoa que trabalha com obra, numa engenharia civil, aquele que a gente chama, no bom sentido, de peão de obra, que é aquelas pessoas que fazem um trabalho brutal ali. Se eles ficassem sem beber água e sem comer, vocês acham que eles aguentariam aquele trabalho? Também acho que não. Entendeu? Por isso que a gente fala assim, prato de peão. É porque os caras comem porque eles gastam aquilo tudo. Então eles precisam dessa necessidade. A segunda é a necessidade de segurança. Então ela vai envolver a sensação de proteção perante ao perigo, tá bom? Ela vai envolver a saúde física, moradia, muita coisa, tá ok? Então, o que acontece nisso tudo? Quando a gente fala no âmbito profissional, a gente pensa nas medidas preventivas. A gente pensa em salubridade, salário digno, a garantia de ter uma continuidade naquele trabalho, de transparência. Então, quando a gente pensa nessa necessidade de segurança, é muito importante quando a gente pensa nisso daí, na estabilidade de emprego. Agora, quando a gente pensa, que nem eu coloquei aqui, proteção perante ao perigo. Se você estiver numa necessidade muito grande de sede, naquele extremo, tá, gente? Aí eu estou falando de extremo. A necessidade de proteção, ela fica em segundo plano, por isso que ela fica ali. Porque, por exemplo, se alguém aqui na nossa live aqui, nossa aula aqui é mãe ou pai, só pet. Eu também tenho pet. Eu não sei se isso aconteceria comigo, com o meu cachorro, mas aconteceria, eu posso afirmar com certeza, cavalo. Nossa, hein? Deve ser difícil cuidar de cavalo, hein, Royce? Então, o pet, vamos lá, eu vou falar aqui do pet aqui, porque eu tenho uma cadelinha, ela está até deitada ali, ó, no meu sofá. Essa é tratada, eu falo a Pondeló, porque eu tive que fazer uma castração, não deu muito certo na bichinha, e ela passou por algumas coisas. E eu tive que ir lá cuidar da bichinha. Agora ela se irmão e está com a doença do carrapato. Eu perguntei pro veterinário onde que ela pegou isso. Aí ele me disse que ela não sai de casa, vive no sofá, vive dentro de casa. E ele falou: vocês levam para casa. Falei: mas e as vacinas que eu dou? Não adianta nada. Ah, adianta, o carrapato não fica, mas morde e passa a doença. E a gente está ali tratando ela, estou passando por esse processo. E gasta dinheiro. Então, vocês sabem do que eu estou falando, então, do pet. A gente cuida como fosse
Um filho, tá? Cuida mesmo, tá? Minha esposa fica dando comidinha na boca porque ela estava doente e a gente fica desesperado, tá? É, e eu acredito também, aí eu vou colocar ele aqui já que é pet ali para vocês, a maioria tem, talvez entendam melhor. Se tiver acontecendo de um assalto na rua e teu cachorro tá na rua, vocês vão deixar ele na rua e esperar o assalto ou vocês vão atrás para buscá-lo e trazê-lo para casa? Eu também vou atrás. Entendeu por que, que o perigo, essa proteção faz parte do perigo, por que, que a gente vai buscar? Porque é fisiológico. É a necessidade que a gente tem de estar com essa afetividade. Entendeu? Se você tivesse com fome, você ia buscar o alimento também. É exato. Acontece direto. Eu aqui também acontece comigo direto. Só para vocês entenderem, então, a necessidade de segurança, muitas das vezes, muitas não, né? Todas as vezes, a necessidade fisiológica, ela vai se atentar para passar por cima da necessidade, é, qualquer outra necessidade. Então, ó, só para vocês entenderem, essa necessidade aqui, ó, que a gente está falando aqui, ó, de necessidade fisiológica, deixa eu voltar aqui mais uma. Essa necessidade fisiológica, dependendo do caso, ela sempre vai ultrapassar todas essas barreiras aqui. E aí vocês vão podem até rir agora. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Quando eu ia fazer entrevista de emprego, era uma coisa horrível. Eu tinha uma disenteria totalmente, que era a famosa dor de barriga, né? Que vocês conhecem aí. Era horrível. E já aconteceu. De na hora que você tá ali para entrevista de emprego comigo, de sair correndo para ir para o banheiro. E a formalidade vai toda embora. Entendeu? Você tá todo arrumado, bonitinho, mas não tem essa. Eu vou segurar aqui essa dor que eu estou sentindo, essa vontade que eu estou, porque eu preciso me autorrealizar. Acabou. Tem até uns filmes que passam sobre isso, né? De pessoas que não tá nem aí, perde totalmente a compostura. Entendeu? Então, essas necessidades fisiológicas, por isso que elas estão na base. Mas depois vem a de segurança, tá ok? A base de segurança vem em segundo lugar. Depois dessa segurança, a gente vai falar da social. Boa noite, Carlinhos, seja bem-vindo. Então, a gente vai falar essa daí, ó. A Ana Clara está aqui colocando, essa daí. A vontade de urinar faz parte dessas provas, né? Por isso que os alunos, quando eu estou fazendo prova, professor, pelo amor de Deus, preciso ir no banheiro. Eu geralmente eu deixo, mas supervisionado, é claro. Porque eu sei que isso acontece. Algumas pessoas acabam tendo esse tipo de necessidade. Então, quando a gente conhece um pouquinho sobre isso, a gente acaba liberando, né, deixando que a pessoa, porque a gente começa a entender. Mas quando eu não entendo nada sobre isso, eu vou achar que isso é frescura, entendeu? Mas não tem nada de frescuragem nisso. Isso, na verdade, é algo que acontece com o ser humano. Quando a gente parte para a necessidade social, quando a gente fala isso, é entrar num âmbito muito abstrato, tá, gente? Das necessidades humanas. É a manutenção de relação que eu preciso ter a todo momento, tá? Eu preciso disso, tá? Por exemplo, essa pandemia agora tem causado, ela tem tirado essa necessidade nossa. Tá? Por mais que tenha tecnologia, por mais que a gente faça vídeo, por mais que a gente faça tudo isso, mas é tão bom a interação. Eu já estou aí há 2 semestres sobre essa questão da prova presencial, que era onde eu encontrava com vocês, onde os alunos, na maioria das vezes, falavam: oi, professor, tudo bem? Como é que tá? Então, esse momento ele é muito importante. Então, quando ele é privado, quando ele é tirado da gente, a gente começa a sentir. E eu tenho certeza que essa doença, esse vírus, tem causado essa desarmonia com a gente. Então, a gente tem perdido essa necessidade, tem deixado, tendo essa restrição do nosso convívio familiar, com amigo, de fazer parte de relações amorosas. Então, isso acontece. E como que isso funciona dentro do nosso âmbito profissional? Fazer parte de uma equipe de maneira mais profunda, conseguir relações que sejam mais gentis com o chefe, colega de trabalho, tá? Quando eu falo de gentil com o chefe,
é de não tratar a gente com aquele que a gente chama logo com abuso, né? De autoridade, é a pessoa ser gentil mesmo. Não estou dizendo que ele tem que dar mole, né? Não, não é isso. Mas você não precisa ser uma pessoa totalmente não gentil, tá ok? Então funciona dessa maneira. Então essa necessidade social, ela é muito importante. Mas por outro lado, a gente também tem a necessidade de estima, tá? Autoestima. Ela está ligada totalmente ao respeito ao ser humano. O ser humano precisa ser respeitado, ele precisa ser admirado, você precisa gerar essa sensação de dignidade para essa pessoa. Mas quando isso não acontece, como eu mostrei na imagem, busque você isso. E aonde que você busca isso? Buscando isso dentro de você próprio. Se olha no espelho e diz, nossa, como é que eu estou lindo hoje? Como que eu estou linda? Nossa, essa roupa ficou bem. Opa, essa roupa não ficou bem. Mas você não precisa cair e vestir outra. Então, essa necessidade, você de estima, você pode fazer. Agora, quando a gente fala dessa necessidade de estima, dentro do nosso profissional, você precisa destacar isso com responsabilidade. Porque muitas das vezes, isso que vai trazer o resultado, que a gente chama de feedback, né? Que é um resultado, retorno construtivo, um reconhecimento de prestígio. Mas você, para ter esse reconhecimento, você precisa causar efeito positivo. Porque se nesse estado, né, ou nessa parte da pirâmide mágica, você causar efeitos negativos, você com certeza não vai ter reconhecimento construtivo, e sim desconstrutivo. Infelizmente, é isso que acontece dentro da nossa, no âmbito profissional, profissional, tá? Então, o que acontece? É necessário que você sempre tenha a busca por algo positivo. Conseguiram entender? Agora a gente vai falar da última, né? Obrigado aí, quem está falando sim. A última, não tem jeito. Necessidade de autorrealização. Essa daqui é muito importante. Está ligado ao que vocês estão vivendo hoje, que é a busca de conquista, né? De buscar cada um dentro da sua profissão, dentro do teu curso. É isso. Vocês daqui a 4 anos, daqui a 2 anos e meio, 5 anos, estarão se autorrealizando. E essa autorrealização, ela tem que estar ligado à superação dos desafios, à independência, à realização de sonhos, e assim vai. E quando a gente fala disso tudo, a gente precisa entender que para se autorrealizar, eu preciso ter autocontrole, pessoal. É muito importante ter autocontrole. Porque na vida profissional, ela está ligado à necessidade de crescimento e carreira, promoção, aqui, eu estou colocando aqui, ó, autonomia, desafios. Você, por exemplo, se não tiver esse autocontrole dentro do crescimento da tua carreira, na promoção e tudo, nos desafios, isso vai ser muito ruim para quando você tiver que tomar as decisões. A Rosa está perguntando aqui, ganhar uma promoção no trabalho, por exemplo, né? Exato. Ganhar uma promoção no trabalho é algo totalmente uma autorrealização. Mas muitas das vezes você ganha aquela promoção e você não consegue desenvolver aquele trabalho, né, aquele processo que foi colocado ali, e ele pode simplesmente acabar contigo de autorrealização. Você pode, depois de um tempo, falar assim, não sei por que eu simplesmente aceitei isso. Eu vou contar um caso para vocês de muito tempo atrás, tá? Que aconteceu, não comigo, aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim. Eu era militar, isso, gente, lá em 97, tá, gente? Não sou velho, não. Mas lá em 97, eu era militar, soldado,
tá? Eu era recruta, né? Aquele troço todinho que tem nas Forças Armadas. Fiquei como soldado enganjado e teve uma oportunidade disso daí de promoção. E para fazer o curso para cabo. E eu falei assim, não quero fazer isso não, que eu não estou afim de passar por um processo de campos de novo, ir para fazer isso, um montão de coisa que tinha que fazer, deixa eu quieto aqui. Eu estava confortável, tá? Isso é ruim também. Eu não queria desafios, eu não queria mais nada, eu não queria crescimento, estava bom onde eu estava. Um amigo meu chegou e falou assim, eu quero. Passou por todo o processo. Ele, um amigo meu, tá? A gente trabalhava no mesmo setor. Ele passou, foi promovido a cabo. Começou, né? Na área militar, começou, teoricamente, mandar em mim porque ele estava superior a mim. Só que depois de 6 meses, ele foi mandado embora, né? Porque não tinha para como ele ficar, e eu fiquei. E aí ele chegou para mim e falou assim: me arrependo de ter feito esse curso, porque se eu não tivesse feito esse curso, eu ainda ia continuar, pelo menos, como soldado. Entendeu, Royce? Então ele se arrependeu. Aquela necessidade de autorrealização, para ele, em 6 meses acabou. Porque aquilo dali acabou trazendo para ele uma demissão. Mas por que que trouxe? Porque lá na época não tinha vaga para cabo, só para soldados. Então, quem ficou? Eu, que era soldado. E eu nem sabia disso, tá? Aí eu falei assim, graças a Deus que eu não fiz esse curso, porque senão teriam também me colocado no olho da rua. Isso acontece, tá? Em cargos. Você, eu quero ser gerente, eu quero ser gerente, eu quero ser supervisor. E vai lá e consegue o cargo. Só que você não desempenha muito bem aquele trabalho. Porque eu conheço, tá? Eu já trabalhei muito tempo dentro dessa área de vendas e assim. E um bom vendedor sempre fui, tá? E alguns colegas. Mas quando meus colegas começaram a cair como supervisor e gerente de venda, foram todos demitidos, porque não conseguiam desempenhar esse processo. Porque ele era um bom vendedor, mas ele não era um bom gestor. Entendeu? É muito importante, Carlinhos, isso daí, que nós não podemos se acomodar. Sim, por isso que é muito importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre essa questão de você identificar suas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Se você entende que você não está preparado para determinado cargo, é melhor que você se prepare para esse cargo para depois assumir. Porque tem gente que, no ditado popular, tem o olho gordo. Eu quero isso, eu quero isso. Mas muitas das vezes você não está preparado para aquela determinada ação. Entendeu? A Rosa está colocando aqui, eu tenho duas opções. Ou cresce mais ou é demitida. Exatamente. Tem alguns locais que são assim. Eu tenho um amigo agora que ele trabalha numa... Eu não posso falar o nome dela, ele não me autorizou, mas ele trabalha numa determinada área que ele precisou fazer o curso, é um bom profissional, mas a empresa agora falou, ou você faz o nível superior, ou você é demitido. Deu simplesmente para ele 4 anos. Se você em 4 anos não se formar, você será demitido. Entendeu? Porque ele ocupa o cargo de nível superior. E a empresa falou, eu não vou te manter. Então tá caindo quase nessa daí. Ana Clara tá falando aqui que fez o curso de vendas quando eu era jovem aprendiz, mas nunca me achei uma boa vendedora, mas que segui o ramo. E isso ajuda muito, é recepcionista e você atende, né, o público. Eu trabalho com jovem aprendiz também, eu dou aula em uma instituição para jovem aprendiz que eu amo, trabalho lá 2 dias e eu ensino muito isso. É muito importante, não é porque a gente estuda, tá? Não é o que a gente estuda e a gente vai ser bom, tá? Não significa nada disso. Tem gente que estuda tudo, muita coisa de tudo e não é bom em nada. Então, é muito importante de falar que do que eu gosto. Isso é muito importante. Análise SWOT pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu ler direitinho aqui. Análise SWOT pessoal, isso que cada um de nós tem que fazer. Isso mesmo, Carlinhos.
Eu vou mostrar aqui, por isso que eu estou pedindo isso no trabalho. Porque quando vocês começam a identificar determinadas ações dentro da análise SWOT de vocês, vocês começam a se conhecer e vão saber se vocês estão ou não apto para determinada. Então, quando a gente começa a analisar determinados aspectos, a gente precisa entender isso daqui, ó, dentro dessa tabela. Para alcançar uma nova etapa, a anterior deve estar satisfeita. Então, olha só como é que cabe nisso daí. Para eu sair de vendedor para supervisor ou gerente de venda, né? Você me corrija aí, tá, Royce? Você que está nisso daí. Você precisa deixar muito bem satisfeito quem, como vendedor, primeiro. Porque senão você não vai. Se você é um péssimo vendedor, como é que você vai ser um gerente? Você não pode ser parcial. Então, isso é o que precisa ter. Então, para quem está na área de, que nem a Ana Clara, nutrição, de vendas, de qualquer outra química, fisioterapia, marketing, administração, RH, você hoje é aluno. Então, você precisa ser um bom aluno hoje para quando vocês chegarem na questão do curso de vocês, na formação, vocês sejam um bom profissional ou bons profissionais. Entendeu? Então, vocês precisam dessa necessidade de destaque. Tá bom? É interessante estar fazendo curso de química, mas gosta da recepção. Sim, a gente chama isso de momento transitório, tá? Mas daqui a um tempo, talvez, mesmo você gostando de trabalhar em recepção, a química ela vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor, de autorrealização. Que muitas das vezes, tá? A recepção não vai. E aí a gente vai falar de cargos e salários, e aí vai um montão de coisa. Eu, por exemplo, eu falo que quando eu trabalhava com vendas, eu ganhava um pouquinho de dinheiro. Mas o que me realiza hoje é ser professor. Eu poderia ganhar mais dinheiro, mas eu gosto de ser professor. E eu me sinto autorrealizado com isso. Tá? Eu conheço alguns vendedores que não são autorrealizáveis, ou autorrealizados, né? Por essas questões. Então, quando a gente fala disso, de autorrealização, você precisa saciar isso a todo momento. Uma outra questão muito importante é você acreditar ou acredita que as necessidades fisiológicas já nascem com o indivíduo. E já nasce mesmo, porque todo indivíduo, né, ele já nasce com a vontade de comer, de beber, de excretar, né, que a gente chama, né, que a gente chama que as necessidades fisiológicas, de excreção que a gente acaba colocando, então já nasce. Então as necessidades que a gente chama de primárias, que são as básicas, elas precisam estar bem satisfatórias para todo ser humano, tá? Elas precisam serem satisfeitas. Depois a gente vai para as necessidades secundárias ou superiores. Então, a nossa base, eu vou voltar aqui novamente para vocês. Deixa eu ver qual é o slide aqui, ó. Só para explicar para vocês. Aquele lá, talento aqui, tá? Essa base aqui. Essa base aqui, ó, dessa necessidade fisiológica, ela precisa estar em sua plenitude para que tudo dê certo. No restante, tá tudo, tá aqui, tudo. Porque se você estiver com dor de cabeça, se você tiver lá, que a gente chama enxaqueca, tiver com fome, tiver com sede, tudo fica mais difícil. Imagine você em uma reunião, ou até agora aqui, eu estou falando pra caramba aqui com vocês, falei que ia até 7h40 e já passamos do horário, porque eu também comecei mais tarde um pouco. Tá morrendo de fome e vocês estão aí. Caramba, esse cara não para de falar e eu tô morrendo de fome, tô com sede. Acabou. Vocês não estão prestando mais atenção em mim. Porque a motivação de vocês está interligada à fome, à dor que vocês estão sentindo, do buraco no estômago, do que me ouvir. Então é assim que funciona. Então vocês precisam, primeiramente, matar essa vontade. Por exemplo, vou beber uma água agora que minha boca está seca, ó. Opa, consegui saciar uma necessidade e a partir de agora eu vou falar mais 2 dias com
Voltei de novo. Entendeu? Mais 2 dias com vocês. Porque minha boca estava seca, bebi um pouco d'água, opa, matei a necessidade. Agora, se eu estou aqui, eu não tenho uma água para beber, eu mesmo estaria assim, vou terminar logo isso, porque eu preciso beber água. Não, vou terminar logo isso porque eu preciso ir ao banheiro. Entenderam como é que é essa necessidade? Isso dentro da empregabilidade é a mesma coisa. Então, a todo momento, vocês precisam se auto conhecerem para que vocês tenham uma satisfação plena. E isso não é ter muito dinheiro, não está ligado a isso, tá? Ter muito dinheiro, ter muito isso ou aquilo. É a necessidade básica, que é essas daí que vão trazer realmente para vocês a satisfação plena. Tá? E quando a gente fala disso, você precisa analisar no que está no nosso trabalho, que é a análise SWOT, que são essas ferramentas que a gente também chama de FOFA. E quando a gente fala de FOFA, a gente fala aqui, ó, FOFA, FOFA. Ou então análise SWOT, onde a gente fala sobre analisar ambientes externos e internos. E quando a gente fala de avaliar ambientes internos, a gente fala de forças e fraquezas, que é comigo. Externo, que está fora, o que eu vejo é análise de oportunidade e ameaças, tá ok? E aqui eu vou trazer para vocês aqui um pouco sobre isso. O que é a força? O que eu faço de bom? O que me faz bem, tá? Que recursos únicos pode ser aproveitado? Que recursos únicos eu tenho que pode ser aproveitado? Eu preciso fazer isso. O que é que os outros veem em mim como força? Isso é muito importante, tá ok? O Carlinhos está falando aqui da fraqueza, né? Falar em público, fica nervoso. Carlinhos, por incrível que pareça, eu também já fui assim, hoje não. Mas, mesmo quando eu falo em público, o nervosismo, eu falo que o dia que isso não acontecer comigo, tem alguma coisa errada. O nervoso faz parte do motivacional, tá ok? Eu tô acostumado a falar em público. Eu já trabalhei, agora não, mas já trabalhei muito com palestras, com muita gente, dou palestra em empresas e tudo, já fiz muito isso. E sempre que eu vou, me dá nervoso, me dá uma dor na barriga, mas o dia que isso não tiver em mim, eu fico chateado. Até quando eu vou dar aula presencial, dá um nervosinho. Quando eu venho falar aqui com vocês, às vezes dá aquela ansiedade. Hoje eu passei um pouco do dia assim ansioso. Opa, tem abre conferência, já li o material, reli, faz parte. Mas quando você analisa a tua força, você fala assim, poxa, eu consigo fazer isso bem, o nervosismo vai embora em 5 minutos. Agora, não adianta. Se a sua fraqueza é falar em público e você não sabe falar em público, entendeu? Você precisa melhorar. E como melhorar isso? Vai para frente do espelho. Eu faço isso até hoje. Começo a falar, ou então eu gravo minhas aulas. Hoje vocês vão ver o meu vídeo que eu postei para vocês. Postei um vídeo hoje. Fiz hoje, estava sentado aqui. Mas para chegar naquele vídeo sem corte nenhum, porque eu não gosto de ficar fazendo recorte, não, em vídeo. Eu gosto de ser bem natural com vocês. Porque eu poderia sentar aqui e fazer recorte, 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 recorte. Vocês iam ver um professor perfeito. Eu não gosto disso, porque eu sou imperfeito. Erro. Entendeu? Vocês vão ver lá 9 minutos que eu fiz. Para gravar aqueles 9 minutos, eu repeti vídeo de 16, de 20 minutos, de 30 minutos hoje. E eu falei assim, não dá para postar tudo isso. Mas eu precisava falar. Então eu fui fazendo até chegar a 9 minutos. Eu falei, 9 minutos dá. Mas geralmente os meus vídeos, quando eu começo a falar, eu falo 30 minutos. E eu preciso fazer vídeos mais curtos, de 5, de 8 minutos, 10 minutos no máximo. Eu estou me exercitando isso. Mas para chegar a esse nível, eu preciso gravar vários vídeos. Agora, tem gente que chega aqui simplesmente resume todo o assunto em 3 minutos e você entende tudo. É incrível isso. Então, isso pode ser considerado como uma fraqueza, que é onde eu tenho que melhorar. E isso também, dentro de ameaças, que nem você está falando, podem te prejudicar. Porque quando você está nervoso
fazendo ali, falando em público, e você olha para alguém, alguém deu um sorriso que não tem nada a ver contigo, está rindo, você traz aquilo como fosse que você não está falando direito. E aí ferrou tudo, desculpe a expressão. Ali vai desequilibrar totalmente o teu perfil e você não consegue retomar tudo aquilo e fica um caos, em vez de uma coisa melhorar e piora. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre desenvolvimento de personalidade do teu emocional. E aí é matéria para outra coisa, para a gente estudar, aonde você precisa equilibrar o teu emocional. Você pode, eu já aprendi, quando eu vejo que alguém está rindo, quando eu estou dando palestra ou dando aula, que eu acho que pode ser para não me desestruturar, eu paro e falo assim, aí, estão rindo, eu também quero rir junto com vocês, o que vocês estão falando? Isso em palestra, isso dando aula. E aí a gente vê a outra, porque aparentemente parece que é muito fácil estar na frente das pessoas e falar em público. Não é uma coisa fácil. Isso não é para qualquer um. Ok? Não é. É claro que algumas coisas ajudam. Por exemplo, o que me ajuda a falar em público é a questão da minha religião que eu sigo. Então, eu desde pequeno eu falo com o público. Então, isso me ajudou hoje. Entendeu? Pessoas que estão à frente de algum tipo de trabalho que está sempre se expondo em equipe, ela aprende a falar, entendeu? Você é gerente, começou mal, dá aula e dá aula muito mal, mas você com a continuidade, com aquele desenvolvimento, você vai se aprimorando. É o que a Ana Clara está falando aqui, é muito foco, entendeu? Você tem que focar e falar, 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 e você vai aprender aquilo na marra. Então, quando você começa a ver sobre todo esse quadrante, da onde você fala da oportunidade, o que tem disponível para mim, olha só, está disponível falar em público, mas isso daí é uma fraqueza que eu tenho. Você começa a falar em público, mas você começa a melhorar, porque é a única oportunidade que você tem de trabalho naquele momento, você receber uma promoção, e aí vem as ameaças que podem prejudicá-los, né? Que a gente fala de competição, e você começa ali a trabalhar tudo isso, e você começa a transformar tudo isso com foco. Riram de mim hoje, é uma ameaça, mas é a oportunidade que eu tenho. E o que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar essa fraqueza? Transformar ela em força. Começo a falar mais e ultrapassar todos esses obstáculos, né? Essas ansiedades. O que não pode acontecer com vocês é perda de foco. Isso não pode acontecer. Conseguiram entender? Falei pra caramba, né? Conseguiram entender um pouquinho sobre essa questão de conhecimento? Como que vocês vão trabalhar isso na carreira de vocês? Alguém quer falar? Pode abrir o microfone, falar, fica à vontade agora. Vou dar um tempinho para vocês. A Ana Clara está falando que ela fala sozinha na rua. Minha esposa é da área da saúde mental. Ela trabalha com pessoas que a gente chama de maluco, mas não pode falar isso não, tá? Quem fala sozinho não é maluco, tá? Mas falar sozinho na rua, muitas das vezes, pode ser uma ameaça, que as pessoas olham pra gente e falam assim, ô maluco, fica quieto aí. Não é isso? Eu não sei se já aconteceu. Eu também falo, tá? Mas não sou maluco, não. E nem sou maluco, né? Isso não é loucura. Muitas das vezes a gente vai treinando. Cansa de fazer isso na rua, treinando o que eu vou falar na hora da venda para criar, né? É bem legal isso daí. E isso, a Royce precisava dar treinamento. Parabéns, Royce, é isso mesmo. Eu dava muito treinamento em empresas de venda, né? Porque eu trabalhei um bom tempo com vendas. E hoje não, hoje para mim é tranquilo. Eu faço palestra de motivação rapidinho para os caras. E isso daqui é bem legal, tá, Royce? Aprender um pouco disso. Coloca isso daí no teu projeto. Manda eles colocarem assim, ó. Eu quero ver vocês colocarem aí o setor de venda. Qual é a sua força? Por que você conseguiria vender mais? Qual é a sua força? E aí, por que você acha que você venderia menos com a sua fraqueza? Ah, se você tem determinada oportunidade, assim, cria esse momento com eles.
é interessante. Ó, apareceu um outro vendedor com um produto mais barato, mas que não tem a mesma qualidade, que nem a gente falou. Tentem criar isso para vocês verem só dentro da área de vocês como que é legal. É muito legal mesmo. Não, falar sozinho eu também falo, é muito gostoso. Eu só estou falando que são as pessoas que infelizmente não conseguem, né? Que a gente fala que é um estigma cultural, né? Uma base cultural que a gente tem que de muito tempo, que quando as pessoas falavam na rua sozinho eram porque eram malucas. Aí fala, tá maluco? Por isso que gritam, né? Isso é passado que fica enraizado na gente, infelizmente. Então, pessoal, aqui estão algumas biografias, né, referências bibliográficas, que é muito importante. Eu coloco isso porque eu peço para vocês no trabalho, citando da onde eu tirei muitas dessas coisas, né? De Ribeiro, da teoria da administração, que é Avenato, que é o pai da administração, que a gente chama, né, da teoria geral, de Preste Mota, que é onde ele fala um pouquinho sobre também teoria geral também, e do portal do marketing também, que eu tirei algumas coisas, algumas imagens de acesso. Tá ok? E essa imagem aqui que eu gosto sempre de deixar para vocês, vá além da sala de aula. Conseguiram entender mais ou menos o que eu gostaria de passar para vocês? É isso daí? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Beleza, estou colocando sim, sim, sim. Então deixa eu parar o slide aqui agora para ver aqui as imagens de vocês aí. Então deixa eu fazer o seguinte agora. Alguém tem alguma dúvida sobre esse material? Só para eu parar de gravar para não ficar muito extenso. Não, né? Opa, beleza, muito obrigado. Vou parar agora aqui. Muito obrigado a todos vocês, mas não saiam agora aí que eu só vou parar a gravação. E se vocês tiverem alguma dúvida é só falar, tá ok? Muito obrigado a todos. Eu vou disponibilizar essa gravação para vocês assim que ela baixar aqui, eu já coloco lá para gente.